Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Feliz feriado para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Daniel Lopes. Eu queria falar com vocês o seguinte, né? Ontem Sérgio Moro se deu mal. Ontem foi o dia que ele se deu mal, né? Pelo menos na opinião de Jacques Wagner, na opinião dos senadores Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, da mídia panfletária esquerdista e dos histéricos da internet. Se a gente for lá olhar na internet, por exemplo, lá no Twitter do Humberto Costa, que é senador do PT, ele vai falar que Moro enganou milhões de brasileiros, falou para Moro pedir desculpa, ter humildade para pedir demissão, porque uma pessoa com todas essas acusações graves não pode ser chefe da Polícia Federal. Pô, caramba, hein? Aí o Randolfo Rodrigues, que é o senador que é líder da oposição, ele falou o seguinte, que na CCJ ele lembrou o Moro da oportunidade que ele teve de ficar na história como principal personagem do combate à corrupção do Brasil, mas ele optou por servir a um governo o mais atrapalhado da história que não está imune à corrupção. Então, essa é a opinião aí desses senadores e também lá dos histéricos da internet. E por que eu estou falando dos histéricos da internet? Porque a ideia de histeria, ela está muito relacionada à ideia de política. A gente pega um livro, por exemplo, chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, fez um estudo muito prolongado mostrando que, em geral, os governos totalitários eram comandados por psicopatas, que eram frios e calculistas, pessoas que entendem o sofrimento alheio, mas não sentem compaixão do outro que está sofrendo. Então esse é o quadro clássico do psicopata. E o psicopata que é frio, calculista e inteligente, ele domina uma multidão de histéricos, e o histéricos no final das contas, aquela pessoa que não acredita no que ele está vendo, mas ele acredita naquilo que ele mesmo fala. Então ele fala e sai da boca, entra no ouvido, ele acredita então no que ele está falando. E esse nível de histeria é o nível que nós estamos vendo hoje, né? Como é que uma pessoa que assistiu a manifestação do ministro Sérgio Moro ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode dizer que ele se deu mal? Como é que uma pessoa que acompanha a história da Lava Jato pode achar que o Moro está fazendo alguma coisa, ele tem algum conluio para beneficiar um ou outro? Como é que alguém pode achar que há provas, como eu falei ali, o senador Humberto Costa falou, provas tão graves, acusações graves? E as acusações graves o quê? Os especialistas em cybercrime, em toda a área de internet, de criptografia, na área dos hackers e crackers, eles sabem que essas informações mostradas, primeiro, não podem ser verificadas. Você não pode dar um parecer definitivo de que essas mensagens que estão sendo mostradas aí pelo The Intercept, que elas saíram do celular do Moro, que elas saíram do celular do Deltan Dallagnol. Não tem como saber. Os especialistas já disseram isso. E, além de não ter como dizer de onde que ela saiu, também não tem como dizer se elas foram ou não adulteradas, porque teria que fazer várias comparações com as mensagens originais. Então, é muita maluquice isso que a gente está vendo, né? O pessoal falando que Moro se deu mal, tá certo? E aí, pessoal, a frase Moro se deu mal, ela pode ser verdadeira ou falsa, tá? Na mente do Humberto Costa, do Randolfo Rodrigues, do Jacques Wagner, elas são verdadeiras. Mas a grande questão é, o que o povo achou? Para o grande público, essa ideia de que Moro se deu mal é verídica ou é falsa, uma vez que nós vivemos numa democracia? Isso que é muito importante, né? Às vezes, além de uma coisa ser verdadeira, não adianta nada se a população não a perceber como verdadeira. Que imagina, tem uma coisa que é verdade, mas a população inteira não percebe como verdade, e o que acontece? O efeito desejado não é atingido. Então, antes da gente pensar no que o grande público achou da participação do ministro Sérgio Moro voluntária ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vamos ver o que alguns interlocutores acharam. Por exemplo, a senadora Simone Tebet. Simone Tebet é ninguém menos que a presidente da CCJ, que inclusive conduziu muito bem as conversas lá, impedindo bate-boca, confusão, gritaria, conduziu muito bem ali. Ontem mesmo, no final das 9 horas de audiência da Constituição e Justiça, com a fala do ministro Sérgio Moro ali, das perguntas que ele respondeu,
logo depois do encerramento dessas 9 horas de audiência, a senadora Simone Tebet fez uma participação especial ali no programa Pingo nos Is, na Jovem Pan, e ela disse o seguinte: qual é a conclusão dela? A conclusão desse pessoal aqui da mídia histérica, da esquerda caviar, dos senadores ali de esquerda e da oposição, qual a opinião deles é que o Moro foi mal. Qual a opinião, por exemplo, da senadora Simone Tebet, que preside ali com muita isenção a Comissão de Constituição e Justiça? Ela disse para o Pingo nos Is ontem à noite que a participação de Moro, com os esclarecimentos que ele trouxe, esvaziam completamente a possibilidade de uma CPI, ou seja, o pessoal estava querendo já fazer uma CPI em cima de informações que os especialistas em cybercrimes e em criptografia dizem que as informações apresentadas pelo The Intercept não podem ser verificadas, não podem se comprovar se saíram realmente dos celulares do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, e além disso, não tem como você dizer se elas foram adulteradas ou não. Então não tem valor probatório, valor jurídico nenhum. E mesmo assim o pessoal já estava falando em instaurar uma CPI contra o ministro Sérgio Moro. Mas qual foi a percepção da própria presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet? Ela disse que os esclarecimentos de Moro esvaziaram a possibilidade de uma CPI. Essa também foi a posição do Cláudio Dantas, por exemplo. Ele fez um vídeo para o Antagonista ontem à noite falando que Moro deu show e disse que ele saiu maior do que entrou ali, porque ele se conteve, respondeu tudo, respondeu com segurança, trouxe dados específicos, tá? E aí depois também no R7, por exemplo, o Marco Antônio Araújo, ele trouxe uma matéria com o título "Moro deu baile no Senado e marcou o seu batismo como político". Ou seja, ele traz aqui algo a mais. Ele diz que Moro não só foi bem e esclareceu bem as questões, mas que Moro foi inaugurado como político, porque ali ele sozinho, um cara que vem do setor jurídico ali, né, da magistratura, juiz federal, mostrou que tem jogo de cintura política e aguenta o tranco do Senado. É claro que o ambiente da Câmara é um pouco mais agressivo, vamos ver como é que vai ser a participação dele na Câmara, que já há uma convocação, mas sem data ainda. Então, Marco Antônio Araújo, do R7, ele trouxe uma informação interessante. Moro deu um baile no Senado e ainda marcou o seu batismo como político, tá certo? Inclusive foi curioso, né? Pensando nessa ideia de o Moro político, o Humberto Costa, o senador do PT, uma hora se referiu ao Moro, em vez de se referir como ministro, se referiu como presidente. Então parece que eles já estão com essa neura, né? Com esse medo de Sérgio Moro suceder Bolsonaro na presidência. Agora, na política, não importa o que um ou outro acha, importa, na realidade, a percepção da sociedade sobre o fato ou o tema em questão, tá? E o que eu tenho visto no dia inteiro que eu passei pesquisando é que a percepção da maioria da sociedade é que Moro é o quê? É um herói nacional. Assim como o Ratinho se referiu ao ministro Sérgio Moro na entrevista que fez com ele no programa da última terça-feira. A percepção é que Moro é um herói nacional. Inclusive, o senador Álvaro Dias disse que aquelas supostas conversas reveladas, que nós nunca poderemos ter certeza se saíram dos celulares de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e se não foram manipuladas, mas ainda assim o senador Álvaro Dias disse que o que está ali só corrobora o zelo pela justiça e pela correção do ministro Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Eu, pessoalmente, acho que Moro se deu mal, em certo sentido. Sabe por quê? Porque ele teve que presenciar com os próprios olhos o absurdo. Ele teve que presenciar com os próprios olhos o poste mijando no cachorro, tá? Por quê? Ele ali, na condição de pessoa de reputação ilibada, ex-juiz federal, ministro da Justiça, estava sendo inquirido e julgado por pessoas, e em alguns casos ali, que colecionam processos e que são indiciadas por alguns crimes. Então, imagine que situação inusitada, né? O Moro saindo da cadeira de juiz e passando a cadeira de réu. E quem é o juiz? Pessoas que estão completamente comprometidas ali com a justiça, ou seja, uma total inversão de papéis, um negócio bem chato, tá? O normal, na minha opinião, seria o Congresso se reunir para pensar como proteger as instituições brasileiras dos claros e evidentes ataques realizados contra a ordem pública nacional. O Brasil se tornou alvo
de ataques de guerra cibernética. Nós estamos sofrendo um ataque de desestabilização pública. Não é um ataque a um empresário, não é um ataque a um cidadão civil comum. É um ataque a instituições, a um ministro da Justiça, a um promotor, a um procurador federal, a um procurador da República, a membros do Ministério Público, a pessoas que estão dentro de uma operação que é a maior operação contra a corrupção da história da humanidade, tá? A Operação Lava Jato é a maior operação contra o crime organizado do mundo. E esse ataque tenta desestabilizar e desqualificar e descaracterizar os atores principais dessa operação. Isso é algo terrível e, claramente atentando o quê? Contra a segurança nacional. Por isso, muito provavelmente se enquadram esses ataques na Lei de Segurança Nacional. E aí o normal seria, então, o Congresso estar reunido para discutir isso. Um ataque cibernético, de guerra cibernética, um ataque que se chama no meio técnico de ameaça persistente avançada, tá? APT, Advanced Persistent Threat. Isso significa o quê? Uma ameaça avançada e persistente. Por que ela é uma ameaça? Porque é uma ameaça porque tem a intenção e a capacidade de ser uma ameaça, uma vez que são executadas por ações humanas coordenadas. Não são executadas por meros softwares automatizados, mas sim por ações humanas planejadas com o claro interesse de trazer desestabilização, tá? E é o quê? Uma ação que tem como fim trazer caos na sociedade. Então, isso que deveria estar sendo discutido, tá? Mas a gente não pode esquecer que essa ideia de criminalizar o inocente e inocentar o criminoso, isso é a estratégia de Antônio Gramsci, como o professor Olavo de Carvalho muito bem nos explica no livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Livros esses que eu citei o Ponerologia, Psicopatas no Poder, e agora estou citando A Nova Era e a Revolução Cultural. Livros esses que estão na livraria Daniel Lopes, que você clicando aqui embaixo, você aproveita para adquirir com desconto especial, tá? Dentro dessa confusão toda, né, o Antônio Gramsci ali sendo implementado, porque o juiz Sérgio Moro, que tem reputação ilibada, sendo réu, e os seus algozes e carrascos sendo pessoas comprometidas com a justiça. Então, Antônio Gramsci funcionando porque o criminoso fazendo papel de inocente e o inocente fazendo papel de criminoso. Pelo menos, nessa confusão toda, a Câmara já aprovou o convite, além do ministro Sérgio Moro, ao Glenn Greenwald, tá? Que é o jornalista do The Intercept que trouxe essas informações. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, ela fez esse convite ao ministro Sérgio Moro e ao Glenn Greenwald, e quem fez o convite ao jornalista foi o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, tá? Que decidiu convidar o jornalista, e um convite muito pertinente e importante, porque já que a segurança nacional está em jogo, é importante que o jornalista Glenn Greenwald dê ao governo e ao Congresso informações que possam ajudar o Brasil a se proteger dessas ameaças, tá? Só que, nas últimas informações que eles liberaram no Intercept, o Cláudio Dantas mostrou que ali você tem manipulação grosseira de informações, você tem dados colocados juntos no mesmo lugar, coisa de 2016 e 2015, 16, 17, como se fosse uma conversa na mesma semana, no mesmo mês. E aí, eles acusaram, né, o ministro Sérgio Moro de ter um conluio ali entre eles para poder condenar um ou outro, e aí um conluio entre o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público, só que o Moro muito facilmente desconstruiu essa acusação, dizendo que das 45 sentenças que o ministro Sérgio Moro deu, o Ministério Público recorreu de 44, ou seja, quase 100% das decisões que Sérgio Moro tomou, o Ministério Público discordou e recorreu. O que significa isso? Não tem conluio nenhum, tá? Então, pessoal, pensando na percepção geral, a performance do Moro foi percebida como algo tão positivo que pela primeira vez na história a Bolsa fechou acima dos 100 mil pontos, tá? Ela fechou o dia acima dos 100 mil pontos, fechou com 100.000
303 pontos. É claro que especialistas vão dizer que isso foi em grande parte pelo fato de que os Estados Unidos decidiram manter a sua taxa de juros bem baixa, na casa de 2,5%, e aqui no Brasil, logo em seguida, nossa taxa de juros foi mantida em 6,5%, fazendo com que investir no Brasil se tornasse mais interessante, tá? Tornando o mercado brasileiro mais atraente. Mas nós sabemos que não é só isso. Não é só isso, tá? Porque essas decisões de manter os juros americanos baixos já vem acontecendo há muito tempo e não tinha gerado essa repercussão toda. Muito provavelmente, a manifestação positiva do Sérgio Moro, que saiu maior, fez até o seu batismo político ali, saiu engrandecido, deu show, deu baile. Essa manifestação dele ali é bem fundamentada e se defendendo muito bem. Na opinião da presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, dizendo que os esclarecimentos de Moro esvaziaram a ideia de uma CPI, tudo isso deu tranquilidade aos investidores, tranquilidade ao mercado e sim, deve ter influenciado muito para essa alta histórica da Bolsa de Valores, tá bom? Então, pessoal, na ótica dos esquerdistas, Moro se deu mal porque ele está com acusações graves. Na minha ótica, ele se deu mal porque teve que ouvir um monte de groselha e teve que ver um poste mijando no cachorro, que é os acusados acusando o ilibado, tá bom? Então, isso é uma brincadeira, porque é claro que ele se deu bem. Eu trouxe dados aqui mostrando que o Moro foi muito bem, tá? E é isso aí, vai continuar indo muito bem, saiu fortalecido, mostrou que tem segurança, foi convidado e se manifestou espontaneamente, entregou o seu celular para a perícia espontaneamente, na maior das tranquilidades, e deu demonstração de que quem não deve, não teme, foi lá e mostrou o serviço e saiu engrandecido. Tá bom, pessoal? Clica aqui embaixo para você ser membro do canal. Quem é membro do canal tem uma aula por dia. Todo dia eu trago um vídeo com uma aula sobre um conceito, sobre um livro, tá? O pessoal tá meio que fazendo um curso online comigo, quem clica aqui embaixo para ser membro. Além disso, me siga no Instagram. No Instagram eu trago material muito legal também. E convido vocês a, se quiserem, adquirir a minha história em quadrinho, Kelef Caçador Gigante, que eu escrevi a história e o meu amigo Diogo Geraldo desenhou. Aqui embaixo você tem o link para adquirir, ajuda nosso trabalho aqui. Visita a livraria Daniel Lopes, que está com livros ali em promoção, na promoção da semana, até 40% de desconto. 7 livros na promoção da semana, saindo mais barato do que na gigantesca Amazon, tá bom? Forte abraço, pessoal. Examinem todas as coisas e retenham que é bom. Obrigado pelo apoio de vocês. Ótimo feriado a todos. Nos vemos amanhã com mais um vídeo às 8 da manhã. Forte abraço, galera. Valeu!